Movimento uniforme para a física é o movimento que nós mantemos velocidade constante à medida que o tempo passa. Quando se fala em movimento retilíneo uniforme, é o movimento que você não muda de velocidade e ainda tem como característica estar numa linha reta. Então, falando sobre movimento retilíneo uniforme, eu preciso ter algumas características deste movimento. A primeira delas, Vanks, qual você poderia citar para nós? A primeira delas, certamente, velocidade constante. A velocidade do movimento uniforme, amigos, ela não muda. Esse movimento que você faz quando vem de sua casa para cá, o movimento que você faz quando você sai da sua casa em direção à escola, quando você está em condições normais, sem a pandemia, não é um movimento uniforme. Por que ele não é um movimento uniforme? Porque você aumenta a velocidade, você diminui, às vezes você para. Quando a gente não muda de velocidade, a gente não tem aceleração. Então, no movimento uniforme, a aceleração seria o quê? Nula. Então, aí estão as duas primeiras características importantes, tá bom? Primeira delas, movimento uniforme é um movimento com velocidade constante. A segunda, o movimento uniforme, a aceleração é nula. Os movimentos, eles possuem classificações. Eu tenho duas classificações para o movimento. A primeira delas, o movimento pode ser progressivo. A segunda classificação, o nosso movimento pode ser retrógrado. Mas dá para você explicar isso para mim com riqueza de detalhes? Sem dúvida. O que é um movimento progressivo? O que é um movimento retrógrado? Quando a gente tem uma determinada trajetória e a gente tem um corpo que se desloca favorável à trajetória, eu digo que ele é um movimento progressivo. Quando eu tenho um corpo que se desloca no sentido oposto à trajetória, ele é um movimento retrógrado. Por exemplo, olha, aqui é a nossa trajetória, certo? Aqui é a trajetória, o corpo A está a favor dela. Neste caso, como ele está a favor da trajetória, ele é um movimento progressivo. Por exemplo, o corpo A. Quando eu estou contrário à trajetória, ou seja, eu estou voltando, é um movimento retrógrado. Como é que eu vou saber isso na prática? Muito simples. Nos movimentos que você tiver a favor da trajetória, você vai adotar uma velocidade positiva. Quando você tiver contrário à trajetória, você vai usar uma velocidade negativa. Com muito cuidado, porque é muito comum um aluno confundir. Achar que velocidade positiva é porque está andando mais rápido. Achar que velocidade negativa é porque está andando mais devagar. Não é isso. Velocidade positiva é o ir. Velocidade negativa é o voltar. Quem é que está indo aqui, nesse exemplo? O corpo A. Quem é que está voltando? É o corpo B. Movimento progressivo, favorável à trajetória. Movimento retrógrado, contrário à trajetória. Tudo bem, amigos? Vamos lá. O movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme, ele tem o que a gente conhece como função horária. Todo movimento possui uma, nada mais é do que uma equação. A função horária do movimento uniforme é dada por essa relação matemática. S igual a S0 mais VT, que popularmente a gente chama de sorvete. O que é que seria isso? S é a posição final, é onde você chegou. Posição final ou espaço final. S0 seria posição inicial ou espaço inicial. V seria velocidade. E T seria tempo. Quando você olha para uma equação horária, você tem que analisar esses 4 aspectos. Para que fique mais claro como é que isso funciona, eu vou te dar aqui alguns exemplos e você vai fazer junto comigo, para que você possa se familiarizar com esta equação. Não esqueça, você usa demais. É S igual a S0 mais VT. Vou colocar aqui um exemplo. S igual a 10 mais 2T. E vou colocar um outro exemplo aqui. S igual a 20 menos 4T. Eu vou pedir para você calcular o S0, e dizer qual é a velocidade, classificar o movimento. S0, velocidade e movimento. Eu consigo fazer isso sem cálculo, Vanks? Só olhando, moçada. É só no olho. Olha aqui. Quem é que está na posição inicial aqui? 10. Então, você está partindo da posição 10 metros. Quem é que está junto do tempo?
2. Sua velocidade é 2 metros por segundo. Pronto. Qual o sinal da velocidade? No meu exercício, o sinal da velocidade é positivo. Então, esse movimento é progressivo. É só olhar para o sinal do V. Se for positivo, progressivo. Se for negativo, movimento retrógrado. Veja a segunda. Onde é que você partiu? Eu parti do 20 metros. Qual a sua velocidade? Cuidado com o sinal. Menos 4 metros por segundo. Qual o seu movimento? Velocidade negativa, seu movimento será retrógrado. Qual o significado do sinal positivo da velocidade? Eu estou a favor da trajetória, eu estou indo. Qual o significado da velocidade negativa? Contrário à trajetória. Movimento positivo com velocidade progressiva. Movimento com velocidade negativa, retrógrado. Bom, existe também em cima dessa equação horária o que a gente chama de velocidade média. A gente usa muito isso no movimento uniforme. O que seria a velocidade média? Primeira coisa que a gente tem que saber tem uma colega aqui pedindo para eu falar de novo, a respeito da equação horária. Vou fazer de novo aqui mais um exemplo antes de continuar, tá bom? Eu vou fazer de novo um exemplo aqui para você, casal. A gente só um instantinho. S igual a 15 mais 3t, S igual a 8 menos 2t. Me diga qual a posição inicial, qual a velocidade e qual o tipo de movimento. Posição inicial, velocidade e movimento. Quando você tiver esse tipo de pergunta, minha filha, você tem que raciocinar com a equação horária. Tudo que você for fazer, você escreve isso aqui, ó, S igual a S0 mais VT. Sempre olhe para cá. Quem estiver sozinho, a posição inicial. Quem estiver junto do T é a velocidade. Então, vamos lá. Olhe para essa equação e compare. Quem é que está sozinho aqui? É o 15. Então, a posição inicial, 15 metros. Quem é que está junto com o T? É o 3. Com a velocidade, 3 metros por segundo. Só existem dois movimentos para classificar. Quando a velocidade é positiva e quando a velocidade é negativa. Se for positivo, você vai chamar esse movimento de progressivo. Se for negativo, você vai chamar esse movimento de retrógrado. Neste caso aqui, a velocidade não é positiva, esse movimento é progressivo. Pronto. Por exemplo, quem é que está sozinho aqui na equação horária? É o 8. Então, a posição inicial, você partiu da posição 8 metros. Qual a sua velocidade? Quem é que está junto do T? Menos 2. A sua velocidade é menos 2 metros por segundo. Se o sinal é menos, é porque você está voltando. Esse movimento é retrógrado. Eu espero que com mais esses dois exemplos, você tenha conseguido entender o que eu passei para você. Agora, eu vou apresentar para vocês a velocidade média. Velocidade média. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que é velocidade. Velocidade, amigos, é dividir o espaço que você percorre pelo tempo que você gasta. Vamos imaginar que você faça uma viagem de 200 km e nessa viagem você gaste 4 horas. A sua velocidade média é pegar o 200 e dividir por 4, 50 km por hora. Viajei 3.000 km, gastei 30 horas. Velocidade média, 3.000 dividido por 30. É assim que você deve proceder. Matematicamente falando, você faz ΔS dividido por ΔT. Velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Espaço dividido pelo tempo. Isso aqui normalmente você pode ter metros por segundo. Em outras situações você também pode encontrar quilômetros por hora. Espaço dividido pelo tempo. Isso aqui é o cálculo da velocidade média. Graficamente falando, a gente pode representar esse movimento em várias formas diferentes. Eu vou te apresentar aqui os gráficos que podem surgir e que você consegue fazer os exercícios sem nenhuma dificuldade. E quando a gente fala em gráficos, a gente precisa ter uma noção de quê? Do movimento uniforme, o que ele diz para nós. O que é que o movimento uniforme tem? Velocidade é o quê? Constante. Se a velocidade é constante, o que é que acontece com a nossa aceleração? Se eu não mudo de velocidade, não tem aceleração, porque aceleração significa mudar de velocidade. Quando você aumenta a velocidade de um corpo, você tem aceleração positiva. Quando você freia, você está andando de bicicleta, usou freios, aceleração negativa. É assim que funciona. Bom, eu vou colocar aqui alguns gráficos e você vai acompanhar junto comigo, para que você possa ter uma noção de como é que funciona. Eu vou mostrar aqui, ó,
Eu vou colocar aqui o gráfico do espaço em função do tempo. Eu vou colocar duas situações, tá? O gráfico do espaço em função do tempo. Vou colocar também o gráfico da velocidade em função do tempo. Dois gráficos para você ver. Do espaço em função do tempo e da velocidade em função do tempo. Tem mais algum gráfico para eu ver? Não tem gráfico, mas tem uma observação importante, que é o uso das áreas. Tá? O uso das áreas nos gráficos. A gente precisa trabalhar com isso aqui. A gente vê, ele pode ser colocado como referência. Vou mudar de cor para facilitar a sua visualização. Vamos lá. O primeiro gráfico aqui que eu coloquei foi do espaço em função do tempo, dois gráficos, e no segundo momento, velocidade em função do tempo. Veja isso aqui. O que você está observando nesse gráfico? Você está observando que à medida que o tempo passa, você vai para mais longe. Ó, à medida que o tempo passa, você vem aqui na horizontal, o espaço aumentando. O que é isso? Isso aqui acontece, amigos, quando a velocidade for positiva, ou seja, quando o seu movimento for o quê? Progressivo. Esse é o primeiro gráfico. O gráfico oposto a esse é assim, ó. Olha para cá no item B. O que está acontecendo com o passar do tempo? Você, em vez de aumentar a posição, você está diminuindo. O que aconteceu aqui? Sua velocidade é negativa. Você está voltando. Esse movimento aqui é retrógrado. Vamos fazer uma comparação. Vamos lembrar do saudoso tempo que você vinha para a escola. E já está chegando a hora de voltar, né? Eu estou morrendo de saudade. Lá na letra A, quando você vem para a escola, seria o gráfico inicial, movimento progressivo. Quando você voltar para a sua casa, seria o gráfico final, letra B, movimento retrógrado. Quando eu estou a favor da trajetória, movimento com velocidade positiva. Quando eu estou contrário à trajetória, movimento com velocidade negativa. O gráfico da letra C e o gráfico da letra D, eles trazem velocidades. A gente sabe que no movimento uniforme, o que a velocidade é? Ó, velocidade é o quê? Constante. Então, você vai ter essa situação aqui, ó, constante ou essa. Vou falar dos dois aqui. Você está notando que na letra C tem um gráfico constante acima do eixo e na letra D tem um gráfico constante abaixo do eixo? Pois é. Esse de cima é quando você tiver velocidade positiva e esse de baixo é quando você tiver velocidade negativa. Então, esses são os quatro gráficos do movimento uniforme. E aqui, essa área, que figura geométrica tem bem aqui, hein? Tem um retângulo. A área desse retângulo vai ser igual ao espaço que você percorreu. Ó, que área se é essa? Base vezes altura. Mas só que é o seguinte, amigos, você pode ter outras figuras. Por exemplo, se você tiver um triângulo, você faria base vezes altura sobre 2. Se você tiver um trapézio, soma das bases vezes a altura sobre 2. Aí deixa de ser física, passa a ser o quê? Passa a ser geometria. Tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar agora algumas aplicações, porque a gente precisa treinar, não se preocupe em anotar nada mesmo, porque essa aula fica gravada. Você deverá assistir minhas aulas de novo para fazer suas provas e ver as aulas que você vai conseguir fazer tudo. Tá? Eu vou considerar aqui um exemplo inicial, o seguinte. Vou considerar dois copos quaisquer, perdão, e tem cada corpo que a gente tem, cada corpo que você pega tem uma função horária, tá? Todo corpo tem uma função horária. Olha só, o corpo A tem a equação espaço de A igual a 40 mais 20 vezes T. O corpo B tem a equação 100 menos 10T. Aí você pode perguntar várias coisas. Vou perguntar aqui, posição do encontro, quando é que eles vão se encontrar, e o instante do encontro. Vou começar pelo instante do encontro, porque quando eu acho o tempo, fica mais fácil resolver o exercício. Vou colocar aqui primeiro o instante do encontro, tá? E depois eu quero que você diga a posição do encontro. Onde é que eles se encontraram? Bom, dois corpos irão se encontrar, neste caso, certamente irão, por quê?
Se você der uma olhada nas equações que eu te forneci, o nosso amiguinho aqui tem uma velocidade o quê? O A, velocidade positiva. E o B, velocidade negativa. Sabe o que está acontecendo aqui? Deixa eu desenhar uma situação para tu entender. O A está indo, ó, a favor da trajetória, e o B, ao contrário da trajetória. O que vai acontecer com eles dois? Eles irão se encontrar. Então, o que você vai fazer? Como é que eu faço para o instante do encontro? Para você fazer o instante do encontro, você pega a equação do A e faz igual à equação do B. Em a equação do A, lembre-se que a equação horária é sempre a mesma coisa. É S igual S0 mais VT. A equação do A é 40 mais 20 vezes T. A equação de B, 100 menos 10T. Joga letra para um lado e joga número para o outro. Você faz assim, ó. Pega esse 10T, joga para cá. Pega esse 40, joga para lá. Vai ficar assim, ó. 20 vezes T mais 10 vezes T igual a 100 menos 40. 30 vezes T igual a 60. Meu T vai ser 60 dividido por 30. Quando é que eles vão se encontrar? Após 2 segundos. Qual foi a segunda pergunta que ele fez? A segunda pergunta que ele fez foi aonde é a posição de encontro? Onde é que eles vão se encontrar? Muito simples. Você pode pegar qualquer uma. Você pode pegar a equação do A ou do B. Qual é a equação do A? 40 mais 20T. E aí você faz o quê? Você pega e coloca o tempo que você achou no lugar do T. Quanto você achou aqui? 2 segundos? 40 mais 20 vezes 2. Vai ficar igual a 40 mais 40. Que posição que vocês vão se encontrar? A posição de encontro vai ser na posição 80 metros. Banks, existem outras aplicações que você poderia apresentar? Sem dúvida, como tem outras aplicações. O que eu quero é que você compreenda que não existe dificuldade no entendimento de movimento, basta você utilizar o bom senso. Eu vou te dar um outro exemplo aqui, ó. Vamos fazer uma viagem. Vamos viajar de Cuiabá. Tá? Vamos sair daqui de Vilhena, vamos para Cuiabá. Vamos sair daqui 8 da manhã. Ó, viajamos para Cuiabá, saindo de Vilhena 8 horas. E chegando às 15 horas. Você saiu de Vilhena às 8 da manhã, chegou às 3 da tarde. Aí a pergunta é, considere a distância 700 quilômetros. Varia aí, distância de 700, 750. Tá? Calcule sua velocidade média. Bom, para eu saber a velocidade média de um corpo, eu preciso conhecer duas coisas. O espaço que ele percorreu e o tempo que ele gastou. O exercício te forneceu isso? Viajamos para Cuiabá, saindo de Vilhena 8 horas e chegando 15 horas. Tá? Chegando às 15 horas. A distância entre as duas cidades é de 700 quilômetros. Calcule sua velocidade média. A velocidade média, amigos, é o espaço ΔS dividido pelo tempo ΔT. O espaço entre as duas cidades, 700 quilômetros. O tempo. Se você saiu às 8 horas, chegou às 15, você gastou quanto tempo? 15 menos 8. Você vai ficar com 700 quilômetros dividido por 7 horas. 700 dividido por 7 dá 100. A sua velocidade média é de 100 km por hora. Não significa dizer que você teve uma velocidade de 100 o tempo inteiro, não, tá? Isso aqui é a média. Tem momentos que você andou mais rápido e tem momentos que andou mais devagar, tá? Então, a velocidade média dividir o espaço pelo tempo. Vamos lá. Mais um exemplo. Vou colocar vários exemplos aqui para que você possa se situar. E aqui, mais um aqui envolvendo agora ciclistas. Vou considerar aqui dois ciclistas, A e B. Andar de bicicleta é muito bom, tá, pessoal? Eu estou precisando voltar a andar de bicicleta. Minha bicicleta está parada lá na minha garagem. Nós vamos fazer as pazes hoje. Aqui você tem dois ciclistas aqui. Vou chamá-los de A e B. Aqui o
o ciclista B, está aqui o ciclista A. O ciclista B na posição 0 metros, ou seja, está parado. O ciclista A sai da posição 80 metros, ou seja, está na frente dele. A velocidade do B é de 15 metros por segundo, constante. A velocidade do A é de 10 metros por segundo, também constante. Eles conseguem manter a mesma velocidade. A pergunta seria, letra A, distante do encontro. E a segunda pergunta, a posição do encontro. Vamos pensar juntos para resolver isso aqui sem dificuldade. Esse capítulo 7 de sua apostila, ele aborda exatamente o que a gente está fazendo aqui. Vamos pensar juntos. No momento que eu tenho dois corpos como eles estão aqui no mesmo sentido, como é que eu sei que vai ter encontro? Muito simples. Qual a velocidade que está o B? 15. Do A, 10. Vai chegar uma hora que o B vai encontrar o A. Vai chegar uma hora que o B vai pegar o A. Como é que eu vou fazer aqui? Você vai fazer as equações horárias. Ó. Qual seria a equação do A? Lembre-se, S igual a S0 mais VT. A equação do A, ele partiu de que ponto? O A partiu do ponto 80. Qual a velocidade dele? 10. Pronto, essa aqui é a equação do A. A equação do B partiu de onde? Do zero. A velocidade dele? 15. Quando é que eles vão se encontrar? Quando? Quando S de A for igual a S de B. Eles vão se encontrar aqui, ó. O que você vai fazer? 80 mais 10t igual a 0 mais 15t. Vou pegar esse 10t e trazer para cá. Vai ficar 80 igual a 15t menos 10t. 80 igual a 5t. Quantos segundos ele vai gastar? Passe o 5 dividindo. 80 dividido por 5 dá quanto? 16. Então, no tempo de 16 segundos, o ciclista B consegue acompanhar o ciclista A. E, Vanxé, qual seria agora descobrir a posição? Para descobrir a posição, é só você pegar o tempo que você achou e substituir. Em qualquer uma das duas, ó. Vou pegar a do B porque é mais curtinha, porque o B está como? 0 mais 15t. Né? Vou escrever o 0 de novo. Você vai escrever assim, 15 vezes 16. 15 vezes 16, você vai encontrar 240 metros. Ou seja, vocês vão... O ciclista B vai gastar 16 segundos para acompanhar o A. Em que posição? Posição 240 metros. Tá? E para fecharmos, eu vou colocar mais um exemplo, para a gente fechar a nossa aula de hoje. Vou colocar o seguinte exemplo. Eu vou trabalhar com som. Você lembra que nas nossas aulas eu disse para você que o som é uma onda mecânica? Pois é. E a luz é uma onda eletromagnética. Lá das aulas de óptica e de acústica. A velocidade do som é 340 metros por segundo. Numa gruta. Uma gruta, um grito é ouvido após 4 segundos. Um grito é ouvido após 4 segundos. Você foi lá na entrada da gruta, gritou, e você ouviu o eco 4 segundos depois. A gente chama de eco, tá? Qual a distância entre a posição de quem gritou até o final da gruta? Qual a distância entre quem gritou e o final da gruta? Gruta, caverna, como queira chamar. Isso aqui é uma questão de quê? Isso aqui é uma questão de velocidade média. Por quê? Porque velocidade média é ΔS dividido por ΔT, é espaço dividido pelo tempo. Qual é a velocidade que você tem que considerar aqui? A do som. Qual que é? 340. Qual é o espaço? Qual é o espaço que você vai usar? O Lazarete já está fazendo ali. 340. Qual é o espaço? Não sei. Bom, o que nós temos aqui é o seguinte. Presta atenção. Quando a gente vai trabalhar, o erro mais clássico é esse aqui. Ó, Guilherme, onde é que você pode ter errado, amigo? Colocar o 4 aqui no lugar do tempo. Não é. Por que não é 4?
Porque quando você grita, o som vai e o som volta. Você está aqui você gritando, o som foi e o som voltou. Quanto tempo tem aqui? Você ouviu? 4 segundos. Então ele gastou 2 segundos para ir e gastou 2 segundos para voltar. Então não é 4 que eu vou usar aqui. Eu vou usar 2, porque não me interessa o tempo de ir e voltar, que eu quero só descobrir a distância. Então a distância é só até a chegada, não precisa voltar. O meu tempo é 2. Você vai passar o 2 multiplicando. A distância entre eles vai ser de 680 metros. É assim que você deve proceder.